Nessas Olimpíadas de 2024, a seleção brasileira está dando um show. Elas são finalistas olímpicas e garantiram uma medalha de prata para o Brasil. Mas mesmo com esse grande resultado, ainda tem muita gente que torce o olho e não gosta do futebol feminino. E muito menos torce para a seleção feminina. Então nesse vídeo eu vou tentar te explicar por que o Brasil não gosta do futebol feminino. E se você gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma grande parte da culpa é da imprensa brasileira, com algumas comparações sem sentido e uma forçação desigual. Sempre quando tem Copa do Mundo feminina, sempre tem aquele velho discurso da desigualdade salarial entre homens e mulheres no futebol, sendo que é uma coisa fácil de se entender. Até uma criança de 5 anos consegue entender facilmente por que Neymar ganha mais que a Marta, por causa de uma simples palavra: audiência. O futebol masculino tem muito mais audiência que o futebol feminino, e isso faz com que pessoas se interessem em ver muito mais o futebol masculino do que o feminino, já que o futebol é um esporte que atrai majoritariamente os homens. Alguns acompanham o futebol feminino, mas são poucos. E as mulheres que gostam do futebol, a grande maioria delas acompanham o masculino e não o feminino, embora que nos últimos anos isso esteja mudando, já que o futebol feminino teve um grande avanço, principalmente aqui no Brasil, mas mesmo assim não tem comparação com o masculino. O que eu quero dizer é que o futebol masculino gera mais dinheiro, seja na procura para comprar ingressos, camisetas de produtos licenciados e pay-per-view. E tudo isso faz com que o futebol masculino tenha mais dinheiro, e com mais dinheiro dá para pagar melhores salários. Te faço uma pergunta sincera: você alguma vez já viu alguma camiseta da Marta, seja da seleção brasileira ou de algum clube que ela jogou? Eu particularmente, nos meus 19 anos de vida, nunca vi nenhuma camiseta da Marta. Mas mesmo todo mundo sabendo o motivo dos salários desiguais, a imprensa sempre dá aquela forçação de barra. Ai, que a Marta tem 6 bolas de ouro e o Neymar nenhuma. E mesmo assim a Marta ganha apenas 2% do salário do Neymar. Como se a bola de ouro e prêmios individuais definissem o salário de um atleta. Outro motivo que afasta o torcedor brasileiro da seleção feminina é muitas das vezes a forçação de barra desigual para assistir o futebol feminino. Você fala que não gosta de futebol feminino porque acha ruim e sem graça. Você já é estereotipado de machista. Eu particularmente não assisto futebol feminino, a menos que seja em grandes competições, como a Copa do Mundo ou as próprias Olimpíadas. E particularmente eu tenho que admitir, futebol feminino é bem sem graça e mais lento. O nível técnico, digamos que é bem duvidoso e sinceramente dá um pouco de sono. Lembrando que essa é minha opinião e você tem a sua. Mas se você não gosta do futebol feminino, já te chamam de machista, porém também podem começar a te chamar de gay. Isso mesmo, só se liga nessa entrevista onde essa jornalista fala que você não assiste futebol feminino é porque você gosta de ver homens jogando. Os caras que não gostam de futebol feminino, não é que eles não gostam de futebol feminino. Eles gostam de futebol jogados por mulheres. Não, eles gostam de ver homem jogando. Sim. Não é porque o futebol... Eu gosto de futebol. O que você gosta de ver no futebol? Gol, ataque contra defesa. É isso que eu gosto. Um jogo maneiro, isso é futebol. Agora, se você é contra o futebol feminino, não é porque você é contra o futebol feminino, é que você gosta de ver cara. Pra mim, só é essa explicação. Eu só gosto de homens. E não tem problema, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas pra mim, o argumento de não gostar de futebol feminino é porque você tem uma preferência por um gênero. Outro motivo que me deixa um pouco mais para trás com a seleção feminina é um motivo mais particular meu. É a diferença que é tratado o futebol feminino para o masculino. Eu odeio ser aqueles cara que fica comparando. Ah, mas se fosse o futebol masculino ia ser diferente. Eu odeio ser assim, mas não tem como não falar da Copa do Mundo do futebol feminino do ano passado. E o que aconteceu? Se você não sabe, ano passado teve a Copa do Mundo feminino e o Brasil simplesmente caiu na fase de grupos. Há uns 10 ou 20 anos atrás, o futebol feminino tinha muito menos reconhecimento e investimento. Não se compara com os tempos atuais. De 10 a 20 anos, tudo melhorou no futebol feminino. As condições de trabalho, os gramados. Atualmente o futebol feminino é transmitido em televisão aberta e fechada e o salário das jogadoras melhorou e muito, mas o futebol não dá para se dizer. Na Copa do Mundo do ano passado, a seleção brasileira era a 10ª colocada no ranking, uma posição até que ok pelo investimento que tem, mas o Brasil caiu no grupo F, junto com França, Panamá e Jamaica. Sim, o Brasil foi eliminado em um grupo que tinha Panamá e Jamaica, seleções que não têm 1/3 do investimento que o futebol feminino no Brasil tem. Para você
vocês terem noção, a seleção jamaicana só conseguiu disputar a Copa do Mundo por conta de uma vaquinha online que fizeram e o povo contribuiu. Foi por isso que eles conseguiram disputar a Copa do Mundo, senão eles não teriam orçamento para jogar o torneio. E o Brasil foi eliminado pela Jamaica. Eu particularmente assisti os 3 jogos da seleção na Copa do Mundo. Torci bastante, obviamente. Mas depois que o Brasil foi eliminado, eu sinceramente fiquei muito puto. Porque a gente foi eliminado na fase de grupos, por uma seleção que, se não fosse pelo povo, não teria nem condições de participar da Copa. Em vez de haver uma cobrança em cima das jogadoras, porque obviamente elas conseguiriam fazer algo melhor. O discurso da mídia é: valeu, vocês são guerreiras, parabéns, representaram muito. Oi? A gente é eliminado num grupo com Panamá e Jamaica e o discurso é valeu. Eu sinceramente, quando vi isso, fiquei muito puto. Isso foi um dos motivos que me fez assistir ainda menos o futebol feminino. Mas nem tudo está perdido. Assisti o Brasil nas Olimpíadas, confesso que melhorou bastante. Embora ganhamos a medalha de prata, o futebol feminino representou muito bem o nosso país, diferente do ano passado na Copa do Mundo. Mas embora o futebol feminino em si não me agrada muito, é legal de ver a seleção brasileira no topo novamente. Com certeza depois dessas Olimpíadas, vou voltar a acompanhar um pouco mais a seleção feminina de perto. Mas aí, o que você acha do futebol feminino? Você gosta ou não? Se não acompanhe, deixe o motivo aqui nos comentários. E também, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.